Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está falando um pouco sobre o classicismo, tá certo? Vai ser uma aula bem resumida, tá? Sobre o classicismo. Então, quem tiver alguma dúvida, me chama aqui no Classroom, ou no grupo do WhatsApp, ou no privado, que eu vou estar tirando essas dúvidas, tá certo? O que é classicismo? O classicismo foi um movimento de renovação artístico-literário que surgiu na Itália no século XVI, durante o movimento renascentista, que tinha o significado de renascimento das obras da antiguidade clássica e da Grécia e de Roma, certo? Características do classicismo. O universalismo buscava o equilíbrio entre os sentimentos e a razão, então buscava o equilíbrio entre o emocional e o racional, permitindo alcançar uma representação universal da realidade, desprezando o que fosse puramente ocasional e particular. Então desprezava o que era ocasional e individual, então desprezava o individualismo em si, né? O racionalismo buscava retomar a ideia de que a arte era fundamentada na razão, que controlava a expressão das emoções. Ao lado de histórias bíblicas, né, ao lado das histórias bíblicas que eram representadas, as histórias da mitologia grega e romana entraram na moda e passaram a ser usadas como motivos estéticos, sendo temas de quadros, esculturas, decorações de teto e de parede. Então as culturas romanas e gregas, né, eram utilizadas como decorações. Então, quadros de paisagens gregas ou romanas, ou dos deuses, né, gregos e romanos, são diferentes, tá, os deuses gregos e romanos, de como os artistas já achavam que eram esses deuses. Então eles faziam esses quadros, se tornou uma moda na época. E não só quadros, como as pinturas de parede, como tem aqui no texto, e de teto também, decoração de teto. Tem algumas igrejas na decoração de teto. Então, é isso. As palavras latinas foram incorporadas à língua literária, que se tornou mais rica e sutil. O soneto, criado no século XIII, tornou-se a forma poética mais usada. Algumas composições literárias medievais, como o alto, são abandonadas, preferindo-se a comédia e a tragédia, segundo os modelos gregos. Tragédia e comédia eram os temas mais usados na dramaturgia grega, tá certo? Os gregos, eles, como forma de diversão, eles usavam muito teatro. E contexto histórico do classicismo, né? A gente teve um pouco do contexto histórico lá na primeira parte, mas aqui eu estou explicando um pouquinho mais, mesmo que bem resumido, tá? São as informações mais importantes. E esse classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento Europeu, tá? Foi na Europa, então foi da Itália, né? Obviamente, se foi na Itália, foi na Europa, durante os séculos XV e XVI. E como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era o retorno às formas e temas da antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Romana antigas, certo? Autores e obras, a gente tem aqui Sá de Miranda, de 1481 a 1558, com a obra Poesias. Luís Vaz de Camões, aqui eu acabei apagando o Vaz sem querer, tá? Mas é Luís Vaz de Camões, de 1524 a 1580, vou arrumar isso aqui quando eu for postar o slide. Bernardino Ribeiro, de 1482 a 1552, e a novela Menina e Moça, e Antônio Ferreira, de 1528 a 1569, e a tragédia A Castro. Um pouquinho estranho, né? E é isso aí. É isso aqui por hoje, tá certo? Uma aula bem resumida sobre o classicismo, tá certo? Eu vou ver se eu trago uma aula um pouco mais exposta, exposando mais algumas coisas do classicismo, algumas curiosidades sobre isso. Eu encontro mais algumas curiosidades para colocar. Essas aqui são as mais importantes, tá certo? Então estudem isso aqui. E quem tiver alguma dúvida, como eu já disse, me chama ou comenta lá no Classroom, comentário particular ou público. Me chama no WhatsApp ou pergunta lá no grupo da sala, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula.